Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Matheus Conceição, quero desejar para você e para toda a sua família um excelente dia, um dia de muita paz, muita luz e muita esperança também. Vamos começar o dia de hoje falando sobre as eleições da presidência da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal e quais as consequências para os benefícios sociais, sobretudo com relação à prorrogação do auxílio emergencial, novo Bolsa Família, INSS, enfim, demais políticas públicas. Antes de irmos para as informações, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua colaboração para que você curta esse vídeo. Se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita. E também não esqueça de deixar os seus comentários, que é de extrema e suma importância. E já coloque aqui nos comentários a sua opinião com relação ao novo presidente da Câmara dos Deputados e o novo presidente do Senado Federal. Sem mais delongas, vamos lá para as informações de hoje e as últimas atualizações. Olha só, gente, ontem eu acompanhei durante o dia todinho as eleições ou os bastidores das eleições à presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E ontem eu transmiti para vocês os discursos, dos candidatos à presidência da Câmara e também um pouco da votação. Olha só, gente, teve uma duração de 5 horas. Ontem a eleição eu consegui transmitir 3, porque a gente estava ficando bem tarde, foi até o início da madrugada, mas eu acompanhei tudo também. Matheus, por que você não transmitiu do Senado? Porque era muita informação para vocês, mas eu acompanhei tudo com relação às eleições à presidência, tanto da Câmara quanto do Senado Federal. No final das contas, o que aconteceu, Matheus? Bolsonaro derrotou Rodrigo Maia. Pois é. Quem levou aí a presidência da Câmara dos Deputados foi o deputado federal Arthur Lira, que é indicado do presidente da República, era um candidato da base do governo, do Centrão, e ele levou em cima do candidato do Rodrigo Maia, o Baleia Rossi. E houve uma reviravolta, gente, porque nos últimos tempos quem estava à frente, bem à frente, era o Baleia Rossi. Mas ontem houve uma articulação pesada do Poder Executivo, ou seja, do presidente Jair Bolsonaro, para derrotar o Baleia Rossi, indicado do Rodrigo Maia. Portanto, para derrotar o Rodrigo Maia. Surgiu até um assunto aí de que o Rodrigo Maia iria pautar o impeachment do Bolsonaro de última hora. Enfim, começou a surgir esse assunto aí nos principais veículos de comunicação. O Maia negou, disse que não tinha nada a ver isso. Enfim, o que aconteceu, gente? O Baleia Rossi estava muito na frente do Arthur Lira, mas aí começou uma articulação do Poder Executivo para não deixar na presidência da Câmara nem do Senado um presidente que não faz parte do seu governo, que não apoia o seu governo, que é da oposição. Ou seja, seria o Baleia Rossi ou qualquer outro que não concorda, que não está de acordo com as ideias do presidente Jair Bolsonaro e do Poder Executivo. E aí, partidos começaram a mudar de lado. O DEM mudou de lado, o Solidariedade mudou de lado, o PSL havia alguns deputados ali que estavam em dúvidas e acabaram mudando de lado, ou seja, deixaram o Baleia Rossi, largaram o Baleia Rossi e foram para o Arthur Lira. E olha só, o PSDB também, houve uma grande discussão aí de uma quebra de aliança. Gente, olha, ontem houve várias traições de um partido para o outro, haviam promessas. Enfim, essa é a realidade do nosso país, isso é política, ok? Ontem eu transmiti tudo para vocês, no decorrer da semana eu vou trazendo mais detalhes, mais informações. O que você precisa saber é o seguinte: qual vai ser o reflexo desses dois presidentes, ok, com relação aos benefícios sociais? Eles já fizeram promessas com relação ao auxílio emergencial, um novo auxílio emergencial, uma nova renda básica, um novo Bolsa Família, enfim, eu vou trazer para vocês já, tá? Por outro lado, Rodrigo Pacheco levou aí a presidência do Senado Federal frente a Simone Tebet, com uma certa vantagem, inclusive. Ele teve 50 e poucos votos e ela teve 20 e poucos votos, tá? Já era esperado o Rodrigo Pacheco como presidente do Senado Federal, mas é importante destacar que ele também é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora nós temos, gente, dois presidentes que fazem parte da base do governo. O que isso pode gerar, Matheus? Isso pode gerar uma falta de independência das casas. Como assim, Matheus, falta de independência? Gente, por quê? Os dois são apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro, certo? Vocês concordam comigo que eles não vão colocar tão fácil assim
matérias que contrariam as ideias do governo federal, que contrariam o Bolsonaro, vocês não acreditam que eles só vão colocar em votação aquilo que o Bolsonaro mandar? Pois é, eles meio que terão um rabo preso com o poder executivo, e era justamente isso que o Bolsonaro queria. 2 presidentes que colocassem em votação apenas aquilo que ele quisesse ou aquilo que ele autorizasse. Assim como foi com o Rodrigo Maia e com o Davi Alcolumbre. Eles não pautavam nada que contrariava o poder executivo, né? Quando teve a MP1000 lá, enfim, vocês sabem a história, tá? Então, essa é a situação que nós nos encontramos, pelo menos com relação à presidência da Câmara e do Senado Federal. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, ok? Eles são bons, eu não vou questionar o conhecimento deles na política, o intelecto deles. Eu dei uma pesquisada, são boas, não vou dizer que são boas pessoas, porque política é complicado, né? Uma articulação pesada, mentiraiada, enfim. Mas são pessoas capacitadas para ocupar a cadeira da presidência da Câmara e do Senado Federal. Mas minha preocupação é, será que eles vão pautar matérias de interesse do povo? Será que eles vão, algumas vezes pelo menos, desrespeitar o Bolsonaro e vão manter a independência da Câmara e do Senado para colocar em votação matérias não só de interesse do governo, mas como de interesse do povo, a fim de que os deputados e senadores possam externar a sua opinião com relação àquele determinado assunto, tá, gente? Então, é isso que nós temos. Qual que é a sua opinião com relação a isso? O que vocês acharam do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco como presidente da Câmara e, respectivamente, do Senado Federal? Bom, gente, a minha opinião é a seguinte. Falando sobre auxílio emergencial e Bolsa Família, obviamente que eu preferi o André Janones, né? Só que o André Janones, a gente sabe, ele teve pouco apoio, né? Ele tem uma popularidade muito grande, né? Com a população brasileira, com o povo brasileiro, mas lá dentro, né? Muitos deputados aí não apoiaram ele, a grande maioria não apoiou aí claramente o Arthur Lira e o Baleia Rossi, tá? E no Senado Federal nós tivemos aí o Rodrigo Pacheco e a Simone Tebet, tá? Então, assim, na minha opinião seria o Janones. Qualquer um dos dois, gente, Arthur Lira ou Pacheco, é uma dúvida tremenda. Por quê? Porque o Arthur Lira e o Baleia Rossi, entre o Arthur Lira e o Baleia Rossi, não há uma preferência da minha parte, gente. Eu preferi o Baleia Rossi por conta da briga, né, que o Bolsonaro teve com o Rodrigo Maia, e talvez assim imediatamente ele poderia colocar em pauta a prorrogação do auxílio emergencial. No entanto, vendo que o Baleia Rossi é indicado ao Rodrigo Maia também não pautou nada, né? Então os dois ali é farinha do mesmo saco. O Arthur Lira, indicado presidente da República, que já disse que não quer prorrogar o auxílio emergencial, fica complicado também. Embora eu vou trazer uma informação para vocês aqui que eles prometeram sobre o auxílio emergencial. Então é complicado, porque Arthur Lira, indicado ao Bolsonaro não quer prorrogar o auxílio emergencial. Vocês acham que ele vai colocar em votação qualquer projeto de lei que vise prorrogar o auxílio emergencial, contrariando o presidente Bolsonaro, que articulou, que estava ali lado a lado com ele para ele ganhar? Enfim, diga aqui embaixo a sua opinião, que eu quero saber. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Preferi o Janones com relação ao auxílio emergencial Bolsa Família, que é certeza que ele iria pautar. Mas se isso não aconteceu, sendo Lira ou Baleia Rossi, para mim, tanto faz, levou o Arthur Lira, eu espero que ele cumpra com o que ele falou. Olha aí, matéria na tela. Lira e Pacheco, ou seja, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal. Arthur Lira, presidente da Câmara agora, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Defendem teto de gastos, mas também querem novo auxílio emergencial. Então esquecem agora Rodrigo Maia, esquece Davi Alcolumbre, agora o negócio está com eles. Agora o negócio está com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, que são os presidentes de ambas as casas aí do Congresso Nacional. E o Rodrigo Pacheco é presidente agora do Congresso, porque o presidente do Senado também é presidente do Congresso Nacional. Os novos presidentes da Câmara e do Senado prometeram trabalhar pela responsabilidade com as contas públicas. A sinalização deve ajudar o mercado financeiro. Olha só, mas ao mesmo tempo, minutos após a eleição, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco noticiaram a possibilidade de gastos públicos com a volta de um programa nos moldes do auxílio emergencial. Então eles defendem o teto de gastos, mas defendem e querem debater no mínimo um novo auxílio emergencial. O que nós queremos é que eles debatam pelo menos, né? Porque eles falam que vão debater, que vão colocar em votação. Debater, gente, é debater e colocar em votação para que os senadores, para que os deputados debatam entre si e decidem se vão aprovar ou não um projeto de lei. É simples assim. Mas, como nós temos articulações políticas, nós temos aí uma aliança, né, que a qualquer momento pode ser quebrada, como aconteceu ontem, diversas alianças quebradas.
Até ontem o Bolsonaro era amigo do Rodrigo Maia, os dois brigaram. E aí agora ficou essa coisa aí, né, um contra o outro, e aí o pessoal que apoiava o Rodrigo Maia virou contra Bolsonaro, o pessoal que apoiava o Bolsonaro, que apoia o Bolsonaro, se virou contra Rodrigo Maia e já não votaram no Baleia Rossi. É assim que funciona, tá? Então a nossa expectativa é que eles coloquem em votação o auxílio emergencial, o novo Bolsa Família. Essas duas demandas são prioridades no Congresso Nacional. E se antecipar o 13º, tem que ter um olhar diferente para os aposentados e pensionistas que não tiveram nada o ano passado. Absolutamente nada. Tiveram antecipação, mas nada saiu do bolso do governo. Isso é um absurdo. Então eu espero que o Arthur Lira, que o Rodrigo Pacheco tenham um olhar aí de esperança, um olhar diferente para os aposentados e pensionistas que precisam e muito da ajuda do governo federal, sobretudo nesse momento de pandemia que ainda nós estamos vivendo. Beleza, gente? Essas eram as últimas atualizações que eu tinha para trazer para vocês. Novos presidentes, agora tem que discutir novos benefícios. Estaremos acompanhando de perto qualquer tipo de debate que haja com relação a benefícios sociais e políticas públicas. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita. E também não esqueça de deixar os seus comentários. Matheus, Lira ou Pacheco? O que será que vai acontecer? O tempo dirá para nós e nós estaremos acompanhando. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.